Minha convidada é a Mariana Soares, uma grande amiga nossa também aqui em Rio Bonito, no município de Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro. Ela é empresária, mentora de negócios, esposa, filha, mãe, neta, madrinha também? Madrinha também. Tá bom. Mariana, qual a sua formação acadêmica? Eu me formei em Relações Internacionais. Por que na época? Na época, eu nem trabalhei nessa área, né? Sim. Na época, meu pai, ele sempre falava, achava lindo. Eu falei assim, então tá, vou fazer. Mas qual é a formação dele? Meu pai não tem faculdade. Ah, tá. Ele sempre gostou muito dessa parte, né, de internacional. Ele me imaginava no exterior, né? E aí, só que eu repente queria era um desejo dele que ia ter realizado através de você. Sim, né? sim. Bonito isso. E aí, eu queria meio que fazer administração. E aí ele falou assim, Mariana, faz relações internacionais que você vai administrar empresas internacionais. Aí eu falei, gostei. Que era o que você queria de fato, né? Trabalhar com administração. Com administração, eu gostava Aí, do negócio, gestão de negócios, assim, eu sempre gostei. Mas você encontrou um caminho, que eu sei, né? De unir o desejo dele com o seu desejo, que foi através da pós-graduação. Assim que eu terminei a faculdade, eu fiz a faculdade, fiz estágio, mas na área de gestão, né? Era uma empresa do Brasil, não era uma empresa internacional como ele queria. Claro. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei direto numa pós-graduação em gestão de negócios. Isso. Aí eu fui fazer o que eu realmente queria. Muito bom. Eu fiz gestão de negócio e logo depois terminei gestão de negócios, fui fazer gestão de pessoas também. E de onde veio essa ideia de inspirar mulheres através dos negócios? Então, aí a história é longa. Foi seu pai que te orientou também? Não. Conta pra gente. Eu comecei, meu primeiro emprego foi como professora de espanhol. Eu fazia faculdade à noite, durante a semana, eu fazia estágio durante o dia, numa empresa, na parte de administração, e aos sábados eu dava aula de espanhol. Legal. Aí eu comecei dando aula de espanhol na FISC, aqui em Itaboraí, aqui em Rio Bonito. E aí comecei dando aula e eu vi assim, que eu já, desde o início, eu dando aula, tinha várias alunas que eu já inspirava e muitas delas hoje são professoras de espanhol, até trabalham comigo como professora de espanhol. E aí eu vi também que eu inspirava no meu ambiente de trabalho. Então assim, nas escolas que eu trabalhava, eu vi que as pessoas... Eu tive alguns relatos, assim, que eu gostei bastante, assim, Mariana, depois que eu comecei a trabalhar com você, eu aprendi a gostar do trabalho, porque você chega aqui tão animada, né? Eu acho isso, a gente tem que ir trabalhar animada, né? Porque a gente fica muito tempo no nosso trabalho, a maior parte do nosso tempo a gente está trabalhando, Claro. Porque outra parte do nosso tempo a gente está em casa, fazendo a rotina da casa, está com a família, mas assim, numa rotina, né, Claro. do dia a dia, e a maior parte do tempo a gente está no trabalho, então eu sempre valorizei muito a minha vida profissional, né? Eu sempre gostei de estar feliz no trabalho. Legal. E uma das coisas que mais me incomodam e a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, uma das coisas que mais me incomodavam na época era ver pessoas trabalhando insatisfeitas. Entendi. Eu pensava, nossa, mas por que ela está aqui insatisfeita? É uma escolha, né? A gente está num lugar, a gente escolheu ir trabalhar, né? Por necessidade, mas foi uma Acho que escolha. te incomodava, né? Isso, sim. E eu via que eu inspirava algumas pessoas no meu trabalho a gostarem de trabalhar, e as pessoas falavam isso. Né? E aí eu comecei com o tempo. Aí depois de professora de espanhol, eu fui coordenadora de espanhol na escola, aí depois virei diretora, e aí até que eu virei empresária na rede FISC. E aí, com o tempo, eu comecei a orientar outras diretoras ou diretores de FISC também. Nesse período você já era administradora. Sim, sim. Porque eu comecei como professora de espanhol, né? Aí logo depois eu fui promovida a coordenadora de espanhol, né? Pela minha dedicação, pelo meu trabalho. Claro. E aí depois eu fui diretora, eram 3 escolas que eu era diretora, né? Até que... Ao mesmo tempo? Eu era diretora das 3 escolas. Eu era diretora, coordenadora de espanhol e dava aula. Mas aí eu já dava aula para poucas turmas. Né? E aí, na época, o dono das escolas, ele quis sair, né, da rede e eu comprei uma escola dele. Né? E aí depois eu fui abrindo outras escolas. Né? E você, Mariana, pelo visto, é uma pessoa que inspira. Né? Você então. naquele momento percebia, assim, ou ouvia alguém falando alguma coisa sobre essa questão da inspiração que você passava para elas? Então, eu
algumas pessoas vinham falar comigo nesse sentido: Mariana, passei a gostar de trabalhar, né, estando perto de você, trabalhando com você. E aí, com o tempo, eu comecei a orientar outros franqueados, né, da rede FISC. Então eu ajudava por telefone, eu visitava escolas, treinava equipe, porque assim, o que eu sempre gostei de fazer era treinar equipe. Treinar a equipe de secretaria e de professores. Né? E aí, com o tempo, eu comecei a treinar equipes de outras escolas, não só das minhas. Né? Com o tempo, eu comecei a treinar outras escolas. E aí, foi daí que começou. Né? Foi daí que começou a eu falar assim: nossa, eu gosto de trabalhar com isso, não só para as minhas empresas. E aí, um momento, eu pensei: se hoje eu faço isso, eu tinha mais ou menos 100 funcionários. Aí eu pensei assim: se hoje eu faço isso com 100 funcionários, né, motivando, fazendo com que eles trabalhem melhor, fazendo com que eles trabalhem felizes, satisfeitos, né? E que cresçam. Também. Exatamente. E que cresçam na profissão. Eu acho isso muito importante também, esse crescimento, desenvolvimento, e estar satisfeito. Mas até aí você estava assim, lidando com um grupo assim mais genérico de pessoas, mulheres, homens, adolescentes, sim, jovens e tal, né? De repente até crianças, né? Escola, né? Uhum. Só que agora você define o seu trabalho, você define o seu público-alvo, uhum, que são as mulheres, né? Uhum. E quando você vai orientar mulheres no sentido de negócios, negociar, descobrir seu talento no mercado e tal, como tem sido a sua experiência? Elas se assustam quando você dá algum item que elas de repente viam até como tabu? Uhum. Importante. Tabu é uma questão de que quando eu comecei esse trabalho, saindo da FISC, né? Porque foi o que eu estava falando, na época eu tinha 100 funcionários. Eu falei: gente, se eu posso inspirar 100 pessoas aqui, por que eu não vou mais para fora das minhas empresas? Eu posso inspirar mais pessoas. Largar as estacas, né? Exatamente. E aí, assim, um tabu que no início, quando eu comecei a dar os cursos para fora, né? Eu montei um curso o nome do curso é Mente Empreendedora. Eu montei esse curso tem 2 anos, quase 2 anos. Mas você se inspirou em algum outro curso antecedente ou veio da sua cabeça mesmo e você achou interessante criar o projeto? Esse curso, eu comecei ele de tudo que eu já tinha estudado sobre liderança, e eu dei esse curso na época para os meus líderes. Eu tinha, na época que eu fiz esse curso, eu tinha 9 escolas de idiomas. E aí, cada escola eu tinha um gerente. E aí eu falei: eu posso melhorar a liderança deles. E era uma questão que eles me pediam. Eles falavam: Mariana, eu quero ser uma líder eficaz. E eu tinha mais mulheres do que homens, mas tinha homens também. E aí eu montei esse curso para eles. Então eu fiz com a minha equipe esse curso há uns anos atrás. E aí eu estendi. Aí eu peguei toda a estratégia que eu usei nesse curso e criei o Mente Empreendedora para fora, para outros empreendedores, né? Quer dizer, a gente percebe um caminho, né, Mariana? Sim. Né? Você começou lá dando aula você começou a administrar, quer dizer, você já estava sendo observada, com certeza, pelos seus superiores, né? Foi estudando esse caminho, entendendo o seu talento, claro, você já está no sangue, não tem jeito, e você foi se descobrindo, né, o seu próprio caminho. Mas isso não acontece com toda mulher que quer entrar no mercado, acontece? Então... Muitas vezes por não acreditar nelas, né? Ter fé nela mesma, né? Sim. No potencial delas. Sim. Né? Sobre o tabu que você perguntou, sim, né? O tabu, quando eu falo de dinheiro, né? Então, isso assim, hoje, com a Inspire Valor, que é o meu projeto que eu vou falar daqui a pouco, hoje a gente já fala bastante de dinheiro e é para as mulheres falarem sobre isso mesmo. Mas no início, eu lembro que a minha primeira turma, um aluno falou para mim assim: ai, Mariana, eu nunca conversei de dinheiro com ninguém, eu não conversava sobre isso, hoje eu converso com as minhas amigas sobre isso. Né? Então, era um tabu na época que eu comecei. Né? E aí, Mas sabe por quê? Elas não se sentiam merecedoras de ter dinheiro ou ter muito dinheiro? Essa é só a ocupação do homem? Então, muita gente não se sente merecedor de ter muito dinheiro, né? E aí, quando eu comecei, eu foquei bastante nesse ponto, porque primeiro a gente tem que acreditar na gente mesmo, claro, sabe? Inclusive, na escola que eu trabalhei, que hoje são as minhas escolas, né? Eu comecei como professora de espanhol, e assim que eu entrei lá, a professora que estava antes, ela falou assim: aqui o espanhol é muito fraco, tem poucos alunos, porque aqui o forte é o inglês. E aí eu pensei: poxa, mas por que isso? Né? Vamos lá. E aí eu via numa posição dela muita reclamação de que, poxa, tem pouco aluno, mas nada na escola é feito pro espanhol, só pro inglês. Eu falei: então eu vou fazer, né? E aí eu comecei a fazer eventos para espanhol, e
lembro que eu cheguei a ter isso para a realidade da época, como eu vi, tinha assim 2 turminhas de espanhol quando eu comecei a dar aula lá. Eu cheguei a ter 16 turmas, e ter 16 turmas para um professor é trabalhar todos os dias da semana e sábado também. Feriado, tudo, tudo. E aí eu cheguei a ter, mas como que esses alunos vieram? Eu ligava um por um. Eu ligava e montava minhas turmas. Então assim, eu fui atrás do meu trabalho. Eu tenho até assim, ó, o lema da Espírito de Valor, eu faço o meu sucesso. Esse é o lema, né, que eu acredito. Eu fiz o meu trabalho, eu ligava, porque o trabalho de ligar para prospectar aluno era de quem? Das secretárias. Eu sou professora, teoricamente eu dou aula, né? Mas aí não, eu falei, não, mas eu quero aluno, como que eu posso fazer isso? Essa coisa da proximidade também com adolescente, com jovem, né? Eles se sentem mais à vontade também, e até assim para frequentar as aulas mesmo, né? E isso foi lá atrás, eu tinha, sei lá, 19 anos. Eu comecei com 18, tinha 19 anos, e aí eu fiz assim, não, eu posso fazer isso acontecer. E aí eu dava muita aula, né? Eu tinha muitas turmas de espanhol. E aí, com o tempo, eu pedi para coordenar o curso, né? Então, assim, porque às vezes a gente fica esperando que o superior dê a promoção, né? Que o chefe, mas o chefe não me reconhece. Eu tive uma reunião. Olha a dica aí, tá vendo? Olha a dica. Então, olha, eu tive uma reunião com o meu chefe e falei que eu poderia fazer isso. Olha só. Né? Eu falei assim, eu já estou fazendo, na verdade eu já estava coordenando o curso de espanhol. Teoricamente. Né? Sim, eu tinha os contatos de todos os alunos, eu ligava para eles com frequência, eu montava as turmas, eu que fazia os horários. Né? E aí, quando eu fiz a proposta, ele falou, não, você já está fazendo isso. Porque o trabalho já estava estruturado. Sim, ali, exatamente. Né? Já havia uma estrutura. E aí, depois também tem outra. Eu estava me formando na pós-graduação em gestão de negócios. Sim. 1 ano depois disso, da coordenação. E aí eu fui e ofereci para ele também ser a gestora da escola. Que maravilha. Uma funcionária dessa que não quer, né? Eu montei o projeto, fiz uma reunião também, porque o dono da escola, ele é professor e ele ama dar aula. Por ele só daria aula. Aí eu fiz essa proposta. Inverteram as posições. Sim. Eu falei, olha, você fica dando aula, fazendo o que você mais gosta de fazer e deixa que eu gerencie tudo. E aí foi a proposta e a gente aí foi negociação de salário, de carga horária, tudo negociação, né? Mas quem chegou oferecendo foi eu que mostrei que eu poderia fazer. Mas às vezes a pessoa também, Mariana, se sente assim um pouco aquém na posição de funcionário, chegar para o patrão e oferecer um projeto, apresentar um projeto. Sim. E às vezes, se não tem como oferecer porque não tem liberdade ou porque não tem contato, faz antes. Né? Exercendo. Exatamente, porque a função de coordenadora eu comecei fazendo sem ser coordenadora. Só que o que a gente ouve muito é, eu não sou paga para isso. Mas eu não vou ganhar nada para isso. Você vai ganhar o seu desenvolvimento profissional. Isso é o mais importante, porque assim, uma coisa que eu sempre digo, você trabalha para você. Você não trabalha para a empresa, para o seu chefe, para os seus clientes. Você trabalha para você em primeiro lugar. Então é o seu crescimento. E aí, com isso, quem ganha? Os seus clientes, o seu chefe, os seus companheiros de trabalho. Mas você ganha em primeiro de tudo, porque quem vai se desenvolver é a pessoa. Né? Então, assim, eu poderia ter feito essa proposta para ele e ele falar, não vou, não precisa aqui, né? E ok, mas eu já ganhei ali. Mas ele também percebeu que você tinha potencial para tanto, por isso foi abrindo as portas. E primeiro a gente tem que mostrar o potencial, né? Porque muita gente espera ter o cargo para exercer a função. Primeiro faz aquilo, você vai ganhar com aquilo. Porque quando vier o convite já está pronta. Exatamente. Porque poderia não ser ali, porque na época também eu dava aula de espanhol em outra escola. Em outro fiz que não era dele, era a escola em Niterói, eu dava aula lá. Se não fosse aqui, eu podia fazer proposta lá. E se não foi lá, com o conhecimento que eu já adquiri, vamos supor, o conhecimento que eu adquiri sendo coordenadora, fazendo sem ter a função. Com aquele conhecimento, se eu quisesse, eu poderia até abrir o meu curso também. Com certeza. Porque ali eu tive bagagem para isso. Não, e eu fazia de tudo na escola. E muita gente falava assim, Mariana, você faz muito aqui, você faz... Né? Eu não faria isso tudo, né? Como eu já ouvi muita gente. E aí eu pensava, aqui pra mim é uma escola. E realmente, é uma escola para o meu aprendizado. E realmente foi. Porque depois eu comprei a escola, né? Eu já estava pronta para comprar a escola.
Claro, insegurança eu tive em todas essas fases. Claro, Para ser coordenadora, para ser diretora, para comprar e com toda a escola. experiência que você já tinha, né? Sim, tive insegurança. Na época eu lembro quando ele sentou para mim para falar assim, então, eu vou vender a escola, você quer comprar? Eu falei, eu sozinho não vou dar conta. Claro que você vai dar conta. Que Deus, né? Parabéns, Mariana. E vem cá, sua família entendeu bem essa sua decisão profissional naquela época? Ah, sim. Aham. Na época eu morava com meu marido, a gente se casou e a gente foi morar em Niterói, porque ele trabalhava lá. E aí eu comecei a dar aula lá também. E aí quando eu fiz a proposta de ser gerente aqui da escola, né, e ser coordenadora, aí a gente decidiu se mudar. Aí ele concordou, ele falou, não, vamos voltar para Rio Bonito. A gente voltou para cá. E aí ele que ficou indo trabalhar em Niterói, viajando. Assim, apoio meu pai, então, que queria que eu fosse pra fora do país. Sua vida. Você escolhendo certinho, tá vendo? Aí eu falei, pai, olha, eu vou. Ele queria que eu fosse trabalhar pra fora. Eu falei, pai, olha só, eu trabalho com idiomas, eu abro a porta das pessoas pra fora do país. Mariana, me diz uma outra coisa. Você atualmente administra 9 empresas. Uhum. Como assim? Então. Que história é essa? São 8 escolas da FISC, né? Eu tenho 2 no Paraná, são 2 lá em Curitiba. É claro que todas essas escolas eu tenho um diretor que toma conta da escola mesmo. Algumas eu tenho sócio, né? E outras eu não tenho sócio, mas tem um diretor que toma conta da escola que eu faço essa formação deles, para que eles façam esse trabalho de direção da escola e eu dou todo o apoio, né? Já tem um ano que eu não estou presente mais nas escolas por causa da pandemia, né? Mas eu sempre ia nas escolas. Curitiba eu ia uma vez por mês, a cada 2 meses mais ou menos. Então, mas também você hoje em dia coordena de forma com acesso remoto? Hoje em algumas dia, você ainda vai presencialmente, ou não? Sim. Hoje em dia eu não vou mais presencial, é acesso remoto e assim, hoje eu vejo que eu estou até mais perto, porque por exemplo, Curitiba que eu ia só a cada 2 meses, hoje eu tenho reunião toda semana com a equipe. Possibilidade diferente, né? Então assim, são 8 escolas da FISC. E a 9ª escola, que você falou que são 9 escolas, é a Inspire Valor, é uma empresa de negócios, é uma escola de empreendedorismo. Para mulheres, né? Hoje assim, a gente, nos nossos cursos tem homens também. Mas, por exemplo, quando eu montei a Inspire Valor, era evento só para mulheres. Só para mulheres. Mas me diz uma coisa, dentro dessas 9 empresas que você ainda, né, administra, qual a sua área de atuação dentro de cada uma delas? Você administra, como você fazia com a escola lá atrás, todo o setor, você corre atrás de tudo, vê tudo, liga para todo mundo, marca reunião com todo mundo, como é que é isso? Não, então, como é esse corre-corre? Porque existe um bastidor, né? Sim. No início eu tinha 3 escolas, que eu fiquei lá no início, né, eu comecei a trabalhar nessas 3 escolas e depois essas 3 eram, eu assumi essas 3 como dona das escolas, né, como empresária. E aí eu fazia tudo, né, de como você falou, de correr atrás, de ligar para todo mundo, estava lá no dia a dia e tal. E à medida que eu fui aumentando o número de empresas, né, aí já não mais, foi daí que eu tive a necessidade de fazer esse curso para desenvolver os líderes que iam trabalhar comigo. Hoje eu tenho um líder em cada escola e hoje meu trabalho nas minhas empresas é como se fosse o meu trabalho de mentoria que eu faço para as empresas de fora. Porque você delegou a função também a pessoas de confiança, né, que estão lá presencialmente cuidando para você, enquanto você está aqui cuidando, você é a cabeça do negócio. Né? Em algumas escolas eu tenho sócio 50%, então sócio mesmo. De Curitiba eu tenho sócio, né, 50% da escola é minha, 50% da escola é dele. Então, em média, essas empresas têm mais ou menos quantos funcionários? Hoje diminuiu, antes a gente tinha mais funcionários, mas hoje, com o coronavírus, a gente está online. Então, como a gente está totalmente online, a gente tem um quadro de funcionários menor. Né? A gente tem, no total, mais ou menos 70 funcionários. 70? No total? No total, no total. Mas você por empresa mais ou menos quanto? Por empresa 10, mais ou menos. Né? Sim. Excelente. Diz uma coisa, você também, Mariana, é empresária, como eu falei no início, é empresária, é casada, tem seus filhos e tal. Como é que você faz para dar conta disso tudo e ainda cuidar de 9 empresas? Como se organiza para evitar falhas nesses seus atendimentos? Então, esse é uma
forte do meu trabalho hoje, que eu faço, é exatamente isso, ajudar as mulheres nessa administração da vida, né? Inclusive, eu comecei a Inspire Valor, que foi no início de 2019, esse trabalho de mentoria para mulheres, com esse tema. Porque assim, antes de começar a Inspire Valor, eu fiz uma pesquisa com algumas mulheres empresárias aqui da cidade. Eu falei, o que mais você tem dificuldade? Qual o seu maior desafio no negócio? E sabe qual era o maior desafio no negócio? Gerenciar a vida pessoal com o negócio. Nem era uma questão muito do negócio. É claro que depois que eu comecei a trabalhar... Organizar tudo, casar bem para poder nada ficar com falha. Quer dizer, falha sempre de uma coisa ou outra. Claro. Mas assim, tentar administrar tudo de uma forma saudável para ela mesma. Sim. E aí, é claro que depois, com o trabalho, eu vejo que tem os desafios no negócio que a gente tem que resolver, principalmente financeiro, que é o foco hoje do meu trabalho. Mas, assim, no início elas reclamavam disso, eu não tenho tempo de cuidar do meu negócio e da minha família. Muitas mulheres pensam que para você ser bem sucedida no negócio, você precisa deixar a sua família. Ah, não, mas aí falam assim, mas eu preferi não crescer tanto, porque senão eu ia ter que deixar meus filhos. Né? Ou então pensa que, para eu ser uma excelente mãe, eu não posso ser empresária, eu não posso ser uma grande profissional. E tem como você ser uma grande profissional e uma grande mãe, né? E uma esposa. E aí eu comecei meu trabalho, inclusive a minha primeira palestra, que foi um evento que eu fiz, o nome foi Mulheres de Sucesso, que foi em março do ano passado, março de 2019. E o Mulheres de Sucesso, o tema era esse. Empreender as áreas da vida, todas as áreas da vida, não só a vida profissional. E aí eu, nesse trabalho, eu desenvolvi a vida em 6 grandes áreas, que é vida profissional, a vida financeira. Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, né? Profissional e financeiro, é bem separado aqui. Família e filhos, relacionamento conjugal, que também é separado, família e filhos é uma coisa, relacionamento conjugal, namoro é outra área da vida, né? E saúde e energia e espiritualidade. Então, essas 6 grandes áreas. E assim, como que eu administro isso? Todo dia, né? Todo dia a gente tem que aperfeiçoar. Né? Eu tenho um planner aqui, eu posso até mostrar, daqui a pouco eu pego ali. Okay. Eu tenho um planner aqui que eu faço assim, e eu boto uma cor para cada área dessa, né? Na minha organização da semana. Uma legendazinha, né? Uma legenda, uma cor. E aí eu vejo, tem semana que eu falo, gente, tem pouca coisa aqui de família. Ou então, essa semana aqui a vida espiritual foi pouco trabalhada. Então, assim, a gente também tem esse aperfeiçoamento, mas se a gente não vigia, né? A gente vai deixando passar. Ainda mais eu sou muito voltada para a área profissional. Desde que eu tenho 18 anos lá, sou muito voltada para a área profissional. Se deixar, eu só trabalho. Então, assim, eu também fico me vigiando para que eu dê atenção para as 6 áreas da minha vida. Não exagere muito alguns Exatamente, porque senão, se deixar, eu só trabalho. Então, assim, as minhas filhas, a minha filha mais velha tem 8 anos, né? De 8 anos para cá, que eu aprendi foi ela que me ensinou, as minhas 2 filhas. Né? Elas me ensinaram muito na vida, eu acho que elas me ensinaram mais do que eu ensino para elas. Né? Então, assim, foi porque senão eu só trabalharia.